Se você é o CEO da sua mente, por que em silêncio parece que algo dentro de você sempre puxa na direção contrária? Pensa nisso com calma. Você decide mudar, mas algo te trava. Você começa com força, mas perde o ritmo. Você se promete evolução, mas volta para os mesmos padrões. E o mais estranho é que não existe ninguém te impedindo. Então, por que isso continua acontecendo? Talvez a pergunta não seja o que está errado com a sua vida, mas sim, o que está acontecendo dentro da sua mente que você ainda não percebeu? Porque existe uma parte de você que quer crescer, mas existe outra que quer permanecer exatamente onde está. E essa segunda parte é silenciosa, automática e extremamente poderosa. Ela não grita, ela não avisa, ela simplesmente age. E quando você percebe, já voltou ao mesmo lugar. Agora me diz, se existe uma parte de você que quer avançar e outra que te mantém parado, quem está no controle de verdade? E mais importante, por que você ainda não assumiu esse controle? Existe algo desconfortável que pouca gente admite. Você pode estar vivendo uma vida inteira sem nunca ter assumido o controle da própria mente. Não por escolha, mas por falta de consciência. Porque desde o começo você foi ensinado a responder ao mundo, a se adaptar, a se encaixar, a evitar erros, a buscar aprovação. Mas ninguém te ensinou a olhar para dentro, ninguém te ensinou a questionar os próprios pensamentos. E quando você não questiona, você aceita. Aceita medos como se fossem verdades. Aceita dúvidas como se fossem limites reais. Aceita inseguranças como parte da sua identidade. E aos poucos, você para de perceber que está sendo guiado por padrões invisíveis, por crenças antigas, por experiências que você nunca revisou. Agora olha que forte isso. Quantas decisões da sua vida foram realmente suas? E quantas foram respostas automáticas ao que você sentiu? Porque existe uma diferença enorme entre viver e apenas reagir. E talvez você nunca tenha parado para perceber isso antes, mas a partir do momento que percebe, fica impossível ignorar. Existe uma armadilha silenciosa que prende a maioria das pessoas. A ilusão de que estão no controle. Você pensa que decide, mas na verdade, você responde. Responde ao medo, responde ao desconforto, responde à insegurança. E tudo isso acontece tão rápido que parece natural, mas não é. É condicionado, é repetido, é automático. E o problema não está apenas nisso. O problema é quando você começa a se identificar com esses padrões. Quando você começa a dizer, eu sou assim, eu sempre fui assim, isso faz parte de mim, mas será mesmo? Ou isso é só o resultado de anos sem questionar o que acontece dentro da sua mente? Porque existe uma diferença profunda entre quem você é e como você foi condicionado a pensar. E enquanto você não separa isso, você continua preso em ciclos que se repetem, preso em decisões que não te levam para frente, preso em uma versão de você que já poderia ter sido superada. Agora, pensa nisso. Quantas versões suas já ficaram pelo caminho? Simplesmente porque você acreditou em pensamentos que nunca foram verdade. E quantas ainda vão ficar, se nada mudar? Talvez o maior erro não seja perder o controle da mente, mas nunca ter percebido que ele sempre foi seu. Mesmo quando você não assumia, mesmo quando você ignorava, mesmo quando você reagia. O controle nunca deixou de existir, você só não estava consciente dele, e isso muda tudo, porque se o controle sempre foi seu, então a mudança também é possível. Mas aqui está o ponto mais importante. Perceber não é o suficiente. Entender não transforma. Consciência sem ação é apenas potencial desperdiçado. E talvez você já tenha entendido isso agora. Talvez algo tenha feito sentido. Talvez você tenha se identificado.
Mas a pergunta que realmente importa é: o que você vai fazer com isso? Porque existe um momento na vida em que você para de buscar respostas e começa a assumir responsabilidade. E esse momento muda tudo. Talvez você já tenha entendido isso. Mas a pergunta é: você está aplicando? Porque é na prática que tudo muda. E é exatamente isso que eu mostro no Mentes Milionárias.